Ora, no Parlamento temos o jornalista Diogo Carreira. Diogo, boa tarde. Ao longo desta tarde, após ter sido divulgado este boletim de primavera do Banco de Portugal, ouviste as reações dos políticos? Obviamente, João, que este é um tema que corre aqui no Parlamento, ao lado de outros, como é a reforma laboral ou mesmo a questão do orçamento retificativo. Sobre as previsões do Banco de Portugal, a oposição a uma só voz relembra que este não é o caminho e que serão então que as metas do Governo podem mesmo estar em causa se continuarem a ser impostas estas medidas de austeridade, e o PS mesmo a voltar a dizer que é preciso mais tempo e mais dinheiro, possivelmente, para então serem cumpridas as metas. Do lado da coligação, já falámos com o PSD, o CDS ainda não comentou estes números do Banco de Portugal. Comecemos então pelo Partido Socialista, pela voz de Pedro Nuno Santos, a dizer então que este é o resultado da austeridade e que assim as metas de governo podem mesmo estar em causa. Consequências de uma política de austeridade intensa em Portugal, mas que está a ser implementada em toda a Europa. Quer dizer, os nossos principais mercados são mercados europeus, a Espanha está em contração, mesmo as principais economias europeias, não estando em contração, estão com um crescimento anémico, quase estagnadas, e, portanto, obviamente que, contraindo a procura externa, comprimindo a procura interna, as consequências são óbvias: recessão. E acha que estas metas estão comprometidas com estes novos números? Bom, vamos ver, mas sem crescimento económico nós obviamente não vamos conseguir cumprir as metas. Isso para mim também é óbvio, e por isso é que o Partido Socialista se tem batido tanto por conseguir pelo menos mais um ano para conseguir o ajustamento. Porque obviamente, tendo mais um ano, a intensidade da austeridade poderia ser diminuída e, portanto, o impacto na economia ser menor do que aquilo que está a ser. Pelo lado do Partido Comunista do PCP, Agostinho Lopes disse que este é também o resultado da austeridade da Troika, mas que sublinha, não são números que ainda refletem o estado das famílias portuguesas. São a expressão da política de desastre nacional que continua em curso, os resultados das políticas das Troicas, do Pacto de Agressão contra o nosso país, das reformas ditas estruturais, atingindo trabalhadores, reformados, pequenos empresários, eu diria, e o conjunto das classes médias. A brutalidade dos números, a crueza dos números que o Banco de Portugal acaba de revelar, penso que estão, no entanto, muito longe de dar uma pálida ideia dos dramas que atingem neste momento milhares de famílias portuguesas. Pedro Filipe Soares respondeu em nome do Bloco de Esquerda, também a criticar aqui estes números e a dizer que isto são os resultados das medidas do Governo, e aqui a fazer referência à entrevista ontem do Primeiro-Ministro, a dizer que estas previsões do Banco de Portugal desmentem o que Pedro Passos Coelho disse ontem na TVI. Estas previsões do Banco de Portugal, um dia depois da entrevista de Pedro Passos Coelho, desmentem aquilo que foi dito pelo Primeiro-Ministro. O Banco de Portugal diz que a recessão será ainda pior, a economia vai afundar ainda mais em 2012 e o aumento do desemprego será brutal. Dentro em pouco, 1 em cada 5 portugueses no ativo estará no desemprego. E é incomportável esta política para Portugal, porque nos diz que a austeridade é um caminho sem saída e por isso é necessário uma política de crescimento económico capaz de fazer crescer a economia e capaz de fazer criar emprego e com isso ter uma saída para esta crise. Por fim, como seria de esperar, o PSD, pela voz de Luís Campos Ferreira, está alinhado com o Governo e diz que estes números, e o que é importante sublinhar destes números, é a pouca diferença que existe para com os números do Governo, e também a sublinhar que as exportações estão a correr bem. As previsões do Banco de Portugal estão muito coladas àquilo que serão as projeções do Governo. Nós temos que ver que as exportações estão a reduzir e que as exportações estão a aumentar. Eu penso que naquelas exportações onde há uma significativa margem de valor do país, nelas incorporadas, que essas estão a andar muito bem. E se há setor onde não nos podemos queixar, é o setor das exportações. No entanto, a título de sublinhado e de nota, é fundamental uma maior atenção da banca àquilo que é o setor exportador. Reações que num dia que se espera que brevemente também entre aqui na Assembleia da República o orçamento retificativo. Reações distintas entre a oposição e o Governo. Diogo Carreira, a partir do Parlamento, com as reações políticas aos dados contidos no boletim de primavera do Banco de Portugal.